muitas graças para entendermos as enormes e importantes mensagens que este mistério tem para nós, e para isso demos início pedindo perdão das nossas faltas. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos necessitados da misericórdia de Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida. Amém.
Deus Todo-Poderoso, hacemos exultar de santa alegría y fervorosa acción de gracias, pues na ascensión de Cristo nuestro Hijo, nuestra humanidad fue elevada junto a vos, tendo Él nos precedido como nuestra cabeza, nos llama para la gloria en el momento de su sepulcro. Él es que Deus y con vos vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo, depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós para seres minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer isto, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam ver. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu
teu espírito de sabedoria, que vos revele e faça verdadeiramente conhecido. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. Todas as nações, começando por Jerusalém, vós sereis testemunhas de tudo isto. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levá-lo para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Podem sentar-se. Como dizíamos no início desta Santa Missa, esta solenidade, consideramos esse episódio impressionante que vai ser o fim dos dias de Nosso Senhor Jesus Cristo de forma visível nesta terra. Ele, Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, assume a nossa natureza para nos salvar, se faz homem. Nós vamos ver na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo a natureza divina e a natureza humana, Deus verdadeiro, homem verdadeiro, como rezamos no credo, unidos numa só pessoa que é divina. Ele era Deus nesta terra, Deus, mas Deus palpável, Deus com o qual nós podíamos conversar, o qual nós podíamos tocar, o qual nós podíamos pedir diretamente alguma coisa como nós pedimos para um amigo, para uma mãe. Ele estava presente entre nós. Depois passou por sua paixão, ressuscita, vence a morte, e ele quis passar 40 dias já ressuscitado, já com o corpo glorioso, esse corpo que ele tinha recuperado das trevas da morte e que, portanto, podia transpassar as paredes, era um corpo brilhante, era um corpo no
qual ele, quando quisesse, podia manifestar a sua glória, como nós vemos ao longo de todas as aparições que teve nesses 40 dias, que a liturgia considerou nesse tempo pascal. Mas, passados esses 40 dias, numa quinta-feira, porque na realidade a ascensão deveria ter sido comemorada na quinta, a igreja passa para o domingo para facilitar a nossa vida, mas nesse dia ele decide partir para o Pai. E vejam que coisa curiosa, ele, homem ressuscitado, ele com um corpo glorioso, entretanto estava na maior intimidade com os apóstolos. Ele apareceu várias vezes e conversava, tomou refeição com eles. Nós vemos aqui, nós temos hoje na primeira leitura os Atos dos Apóstolos, escritos por São Lucas, que é o início dos Atos dos Apóstolos. E no Evangelho, o final do Evangelho também de São Lucas, o mesmo autor contando o mesmo fato duas vezes, e tem detalhes diferentes. É muito bonito porque ele conta que nesse último dia, nessa quinta-feira, ele se encontra com os apóstolos no cenáculo e toma com eles uma refeição. Veja que contraste. Ele que era Deus, ele que estava prestes para subir aos céus, entretanto nessa intimidade, conversando numa refeição. E nós podemos imaginar que nessa refeição tenha feito como na última ceia, dito para eles umas últimas palavras, relembrando os ensinamentos que tinha dado na Quinta-feira Santa e mostrando como ele ia, mas de alguma forma ele ia ficar. Ele ia mandar 10 dias depois para eles o Espírito Santo e ele ia ficar na Eucaristia, ele ia ficar na própria igreja, porque a igreja é a presença sacramental de nosso Senhor Jesus Cristo na terra. Ele ia ficar de umas formas, só que eram formas que não mais seriam palpáveis, como a gente ter um homem, Deus, com o qual a gente consegue conversar, com o qual a gente consegue agarrar. Não, ele ia ficar, mas ele ia ficar, ia ser perceptível só pela virtude da fé. Tem essa conversa com eles, dá os últimos ensinamentos, e aí ele diz: permanecei em Jerusalém, ficai quietos em Jerusalém, porque daqui a alguns dias vós sereis revestidos da virtude do alto. E aí se cumprirá a minha promessa, a promessa que vos fiz. João batizava com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Depois disso, vós sereis minhas testemunhas por toda a terra. Então manda eles ficarem em Jerusalém. É interessante, porque para receber o Espírito Santo, eles não deviam ficar num deserto, num local longínquo, lá em Jerusalém, porque depois de receber o Espírito Santo, logo depois já deviam evangelizar, já deviam sair na rua para proclamar a boa nova, proclamar o Evangelho. Nosso Senhor Jesus Cristo sai com eles e descende de Jerusalém até o Monte das Oliveiras. E é ali que nosso Senhor Jesus Cristo vai partir para o céu. No mesmo local onde começou o seu sofrimento, a sua paixão, no Horto das Oliveiras, lá onde ele sofreu e rezou ao Pai para que, se fosse possível, afastasse dele o cálice da paixão. Tão angustiado estava que transpirou sangue. Nesse mesmo local ele vai ser glorificado, subindo ao céu por sua própria força, aclamado pelos anjos, contemplado com admiração pelos apóstolos. Lá onde sofreu, lá ele é glorificado. É muito bonito porque São Lucas dá uma série de detalhes muito interessantes. Por exemplo, que nosso Senhor Jesus Cristo, antes de subir, levantou os braços e os abençoou. Que coisas deve ter desejado nosso Senhor Jesus Cristo para os apóstolos naquele momento? Esses apóstolos que ele amava tanto, pelos quais tinha feito o melhor do seu tempo nesta terra, na intimidade lhes dava tantos ensinamentos, os preparado para a sua missão. Naquele momento deve ter desejado todas as bênçãos que eles precisavam para receber o Espírito Santo e para a missão que eles teriam no futuro. E nosso Senhor começa a subir. Imaginem a impressão dos apóstolos. Olha que eles já tinham visto nosso Senhor andar sobre as águas, tinha visto nosso Senhor ressuscitar mortos, fazer todo tipo de milagres, multiplicar os pães. São Pedro, Santiago e São João tinham visto ele brilhante, glorificado na transfiguração. Mas ver nosso Senhor Jesus Cristo que em certo momento começa a se levantar, e eles se encheram certamente de admiração e de alegria, e ficavam olhando.
para cima, e ele ia subindo, os abençoava. Em certo momento aparece uma nuvem, que devia ser lindíssima, e encobre Nosso Senhor. Eles ficam olhando, porque se dão conta que Nosso Senhor tinha partido. E parece que, pelo que diz São Lucas, eles ficaram presos, olhando para cima. Ele foi embora, como que procurando. E aí aparecem os anjos e dizem: vamos a Galileia. Por que ficais aí olhando para o céu? Ele já foi. Aquele que vistes partir, um dia voltará da mesma forma como vós o vistes partir agora. Era como que dizendo: agora, essa presença visível, essa presença palpável que vós tivestes durante 3 anos, agora acabou. E começava uma nova fase na história da igreja, uma nova fase na história dos apóstolos. Porque até então, nós quase não podemos dizer que essa virtude tão importante que todos nós devemos praticar, chamada fé, quase que estava dispensada. Os apóstolos estavam ali com Nosso Senhor. Nosso Senhor fazia milagres, Nosso Senhor ensinava, Nosso Senhor tudo. Mas a partir daquele momento, eles vão precisar acreditar em tudo o que Nosso Senhor ensinou, acreditar na presença de Nosso Senhor, mas já não sustentados pela presença visível. Eles vão precisar praticar a virtude da fé. Virtude da fé, virtude da esperança e virtude da caridade. São as virtudes que a Santa Igreja chama virtudes teologais, porque são as virtudes que dizem respeito diretamente a Deus. Por isso se chamam virtudes teologais. E um ensinamento muito importante que vamos levar desta solenidade da Assunção: a prática dessas 3 virtudes: fé, esperança e caridade. Nós todos os domingos vimos a missa, lemos, escutamos as leituras do Evangelho, as leituras da Sagrada Escritura, recebemos um ensinamento na homilia, nós participamos da Santa Missa e vemos que umas formas de pão, um pouquinho de vinho, são consagrados. E eles se mudam, eles se convertem, eles se transubstanciam no corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor. Nós vemos isso. Não sei se aqui alguém já teve a graça mística de, participando da Santa Missa, o Padre levanta assim a Sagrada Hóstia e ele vê ali Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não tive essa graça. Mas nós temos o quê? Nós temos fé. E nós sabemos que Nosso Senhor nos ensinou, Ele instituiu a Sagrada Eucaristia, Ele disse para os apóstolos: façam isto em memória de mim, e a Santa Igreja perpetua esse sacrifício na Santa Missa. Então nossa fé nos diz: Nosso Senhor partiu para o céu, mas Ele desce todos os dias na Santa Missa. A esperança nos diz: eu escuto do ensinamento da Santa Igreja que nós todos somos chamados a um dia deixar esta vida. Isso é uma coisa certa. Algum dia todos nós vamos partir desta vida e somos chamados a, depois desta vida, ir para o céu. Nós temos essa esperança, é acreditar nas promessas que Jesus nos fez a respeito da vida futura. É a esperança. Nós temos essa esperança porque somos batizados, porque somos católicos. A nossa fé alimenta a nossa esperança. Depois, nós vimos aqui um domingo, um dia que nós poderíamos dedicar a tantas coisas. Quantas pessoas dedicam seu domingo a si mesmas? Não recebam nem sequer uma horinha para Deus. Mas não, nós, os católicos, nós fazemos esse ato de caridade. A caridade é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo por amor de Deus. Então, nós vindo na Santa Missa, por exemplo, estamos fazendo um ato de caridade. Então, nós vemos que nossa vida de católicos está toda ela perpassada, está toda pervadida de atos de fé, esperança e caridade. E é mediante a prática dessas 3 virtudes que nós vamos, como que fazendo, prolongar essa presença de Nosso Senhor Jesus Cristo na terra, nas nossas vidas. Porque acreditamos na Santa Igreja, no seu ensinamento, porque acreditamos na Eucaristia,
porque acreditamos em que o cumprimento dos 10 mandamentos da lei de Deus, o cumprimento dos ensinamentos evangélicos, é o que vai nos conquistar a felicidade e a vida eterna. Tudo isso é o que faz que nós vamos atravessando as tormentas e as dificuldades nesta vida, para que quando conclua esta vida, nesse momento que um dia chegará para todos nós tenhamos a felicidade eterna. E esse é o ensinamento que nosso Senhor nos deixa. Ele é parte, mas nós precisamos criar uma proximidade com Ele pela prática dessas virtudes, sobretudo pela prática da virtude da fé. Nosso Senhor Jesus Cristo não aparece para mim todos os dias, mas eu sei que Ele está no sacrário, eu sei que Ele está durante a Santa Missa no altar, eu sei que eu posso encontrá-lo num local onde tenho o Santíssimo Sacramento exposto e vou poder conviver com Ele. E eu mesmo que fazia os milagres na Galileia, na Judeia, que curava os doentes, que ressuscitava os mortos, eu mesmo. Só que eu tenho que ter esse relacionamento através da fé. Eu não vejo, mas eu acredito que Ele pode curar os meus pecados. Eu acredito que quando estou fora da graça de Deus, Ele pode me ressuscitar a vida divina dentro da minha alma, mediante o sacramento da confissão. Nós temos aqui 2 padres atendendo confissões neste momento, para quem precisar. Eu sei que eu consigo praticar o bem, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a mim mesmo, por causa da virtude que Ele me infunde, que é a virtude da caridade. Porque eu fui batizado, e quando sou batizado, essa virtude entra na minha alma e eu tenho apenas que pôr em prática. Mas ela já está ali latente, esperando que eu faça esse ato. Então, este é o ensinamento que nos traz esta festa da Ascensão. Nosso Senhor Jesus Cristo partiu, mas pela fé Ele ficou. E nós devemos estar constantemente cultivando essas virtudes, para que quando nós tenhamos o encontro, passando desta vida para outra, esse encontro que nós teremos, que é o dia do nosso julgamento, para que nós tenhamos com a alma inteiramente tomada por essas virtudes. Porque as virtudes da fé, da esperança e da caridade, elas podem crescer ou podem diminuir. Como crescem? Praticando. Eu tenho que fazer constantemente atos de fé. Eu tenho que ver a mão de Deus nos acontecimentos da minha vida. Às vezes ver uma desgraça, ver um sofrimento, ver uma doença. Eu não posso me revoltar. Eu tenho que dizer: Deus está me mandando isto para eu ficar mais forte, para eu angariar méritos para ir para o céu. Eu não posso me revoltar contra Ele. Deus tem um sentido, de repente está fazendo isto para que eu volte a me aproximar dEle, eu receba mais, e Ele vai me curar, ou não vai me curar, vai fazer com que eu sofra, e dessa forma eu fique mais próximo dEle. Em tudo se afeta a vontade dEle. Eu tenho que esperar que vou conquistar os céus e pratico essa virtude, eu tenho que fazer o bem. Então, vamos pedir nesta festa, nesta solenidade da Ascensão, que essas virtudes tão importantes sempre cresçam na nossa alma. Que eu não peque contra elas, que eu não faça atos de infidelidade, não crer, ou não manifestar a minha fé por respeito humano, quando isto me é exigido. Às vezes eu ouço que só da fé eu não defendo, ou eu não desesperar. Às vezes a pessoa passa por uma dificuldade e acha que nada mais tem solução. Desespero é um pecado contra a esperança. Também eu não posso achar que eu estou salvo, que eu vou para o céu de barato. Não, o céu tem que ser conquistado. O Senhor disse que o céu é dos violentos. Eu também não posso omitir os atos de caridade, de amor de Deus e de amor ao próximo, quando estes são exigidos. É assim que nos conquistamos a companhia com nosso Senhor Jesus Cristo no céu. E a festa de hoje é a primícia desse céu que nós vamos conquistar um dia. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, que é homem, Ele subiu para o céu em corpo e alma. E Ele com isso nos diz que um dia nós também, como membros que somos do seu corpo, está dito aqui por São Paulo, na segunda leitura, Deus pôs todos os seus pés de nosso Senhor e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Nosso Senhor é a nossa cabeça e nós, como membros do seu corpo, um dia estaremos junto dele na eternidade, se praticarmos com firmeza a fé, a esperança e a caridade. Vamos, portanto, pedir esta graça na Santa Missa de hoje e que nos prepare ao longo desta semana para a solenidade de Pentecostes, que a vinda do Espírito Santo
para os apóstolos e para Maria Santíssima, que comemoraremos no domingo que vem, e que é tão importante para nós, como nós precisamos também do Espírito Santo para sermos realmente aqueles católicos que nós devemos ser. Que Deus nos conceda essa graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Por eso, Señor Jesús, Rey da gloria, vencedor do pecado e da morte, ante os anjos maravilhados, subiu hoje ao mais alto dos céus, constituído mediador entre Deus e a humanidade, juiz do mundo e Senhor do universo. Ele, nossa cabeça e princípio, nos precedeu, não para afastar-se de nossa humildade, mas para dar a nós, membros do seu corpo, a confiança de um dia os seguidos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o himno a vossa glória, cantando louvores de Deus. Simili modo oscuam cenadum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens Dei discipulis suis dices. Accipitem et vivitem ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, noli et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundet in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Memoris ignitur mortis et resurrectionis eius, tibi Domine panem vita et calice salutis offerimus. Gratias a gentes tuiam signus saluisti hasta decorante et tibi ministra. Et supplices et recam ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritus Sancto congregentum. Recordare Domine Ecclesia Tua et Dotor Edificium, Team in caritate perficia sum cum Papa nostro Leon et Episcopo nostro Giuseppe Carlo et universo Terra. Memento cui tui Juan, quemate et sum mundo vocasti, concede tu complantatus fuit similitudini mortis fidei, simul fiat et resurrectionis ipsius. Memento esse flatum nostrorum qui spera surrectionis dormiere, omnium in tua miserazione defentorum
livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre conosco. O amor de Cristo nos une. Amen.
no próximo sábado, agora, dia 7, nós teremos aqui na capela, às 9h30 da manhã, a cerimônia que Nossa Senhora pediu em Fátima, a cerimônia da devoção dos primeiros sábados. E a cerimônia começa com a coroação de Nossa Senhora, a recitação do texto, uma breve meditação e a Santa Missa, com atendimento de confissões, nas intenções de desagravar o sapiencial e imaculado coração de manhã. Lembrando também que todos os domingos as Santas Missas aqui na capela são às 8 horas e às 11 horas. Terminando a missa, os que desejarem, nós foi mandado fazer uns folhetezinhos que está ali no fundo da igreja, contando, explicando um pouquinho a devoção de Nossa Senhora do Pilar, que é a padroeira aqui da capela, Nossa Senhora do Pilar. Vocês podem pegar e levar para poder depois ver e conhecer um pouquinho a história dessa devoção que deu origem à capela aqui nessa cidade. Tem as revistas também dos alunos, podem levar para casa para ler e tomar em contato com essa revista. E também, já ali próximo do portão, nós temos também uma sala com artigos religiosos à disposição das pessoas que quiserem, tem imagens, textos, vários artigos religiosos. Quem quiser fazer uma visitinha ali vai estar ajudando também na manutenção da capela aqui. Eu desejo um ótimo dia a todos e sempre voltem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe o vosso Deus Todo-Poderoso, cujo Filho unigênito hoje subiu ao mais alto dos céus e vos abriu o caminho para onde Ele mesmo está. Amém. Deus vos conceda que Cristo, assim como se manifestou aos discípulos após a ressurreição, vos apareça em sua eterna benevolência quando vier para o julgamento. Amém. E vós, vendo que Cristo está sentado com o Pai em sua glória, possais experimentar conforme a sua promessa a alegria de permanecer com Ele até o fim dos tempos. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. E nós e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Every trial I've ever faced, He is my constant, my safe place. When I'm broken and when I'm weak, He is my comfort and my peace. Oh, the deep, deep love of Jesus, how He kindly tends my soul.
In my praise and in my failure, His arms are open wide. Oh, the deep, deep love that I know. Every valley and every hill, I found the love of Christ deeper still. In the toil and in the pain, there is a joy that still remains. Oh, the deep, deep love of Jesus, how He kindly tends my soul. In my praise and in my failure, His arms are open wide. Oh, the deep